Olha como o silêncio vale ouro. Tinha uma senhora que ela contava que quando ela era jovem, era uma família muito grande e eles moravam no interior. Mas os pais dela eram muito unidos. Tudo que elas queriam fazer, os pais apoiavam. E um dia, duas delas resolveram ir para a cidade para ver se conseguia um emprego melhor para melhorar a vida da família, né? Aí os pais aconselharam ela que não fizesse nada com os outros, aquilo que não quisesse que os outros fizessem com ela, e que se não desse certo no dia que elas voltassem, as portas estavam abertas. Aí elas foram, alugaram lá um cômodozinho para elas morar e arranjaram um trabalho. E nas horas vagas elas catavam reciclagem. E tinha umas meninas, umas moças que moravam assim na esquina da rua onde ela morava, que ficava rindo delas, porque elas catavam reciclagem, né? E elas se acordavam de meio-dia para tarde, se reuniam na esquina, ia beber, aquela coisa toda. Mas elas nunca ligaram, porque elas não tinham roupa. Mas elas não ligavam para roupa, elas queriam saber do dinheiro. E um dia, elas catando reciclagem, tinha um casarão onde tinha açougue, farmácia, padaria, tinha mercado, e em cima era casas alugadas. E aí, um dia, elas catando reciclagem naquela rua, tinha um senhorzinho que morava num dos quartos daquele, e no dia que elas estavam ali catando reciclagem, esse senhor caiu na escada, machucou o rosto, e elas foram ajudar ele. E ele estava muito nervoso, elas ajudaram ele a subir, entrar na casa dele. E aí perguntaram se eles queriam que fizesse alguma coisa. Aí ele perguntou se elas não faziam comida. Aí foram fazer comida, né? Já que estava fazendo comida, disse que foram dar uma limpada na casa do homem, que estava muito suja. E esse senhor gostou. Aí perguntou se elas não queriam fazer uma comida para eles assim, para ele todo dia, que ele dava um dinheirinho para elas. Elas, tá bom. Aí disse que elas iam fazer comida para ele de todo dia. Era bom que elas comiam também. E ele dava um dinheirinho para elas estavam satisfeitas com aquilo ali. E aí, quando foi um dia, elas chegaram lá, tinha um homem lá dentro. Um homem bonito, bem vestido. Aí começou a conversar com elas, conversou, era filho dele. Aí ele falou assim para elas o seguinte, que ele morava em outro país, eles não moravam, e o pai dele escolheu viver ali. E aí, conversando com elas, ele contou o seguinte, que elas nunca falassem isso para ninguém, para segurança tanto do pai deles como delas também. Que todo aquele casarão ali que tinha ali, com todos aqueles comércios, aqueles aluguéis, tudo era do pai dele. E que se elas quisessem cuidar do pai deles, ele pagava elas muito bem. Foi o prato cheio para elas, o que elas queriam. E aí começaram a trabalhar só na casa desse homem, e o homem pagava eles muito bem, e outra que eles não compravam nem, gastavam nem com comida, né? E foram guardando o dinheiro delas. E aí elas compraram aquele barraco que elas tinham alugado, elas compraram, aí passou a ser delas. E tinha um casal do lado desse barraco, desse barraco assim, que era a casinha da periferia, que sempre reparava a casa delas e cuidava deles também, morava alugado ali. E aí elas trabalharam para esse homem, aí quando foi um dia, esse homem adoeceu. E aí tiveram que escrever carta, naquele tempo era carta, para mandar para os filhos dele, lá onde ele morava. E aí os filhos vieram, mas o homem não resistiu. E aí eles falaram assim, olha, a gente não pode ficar com isso aqui, porque a gente mora em outro país. E a gente vai ter que vender. E aí elas falaram assim, que se ele não vendia para elas, pagarem assim, e pagando a prestação. Eles entraram no acordo e falou que vendia. E aí elas calcularam que só com os aluguéis dava para elas pagar a prestação da casa. E aí elas ficaram naquela maior alegria. Aquela casa que elas tinham comprado, aquela casinha que elas alugaram e depois compraram, elas pegaram aquela casa e deram para aquele casal que cuidava, que reparava as coisas delas ali. Aí eles ficaram muito contentes porque saíram do aluguel e ganharam uma casa, né? E as moças deram a casa para eles e foram viver. Fizeram a reforma ali naquele cômodo ali onde o senhorzinho morava e foram morar lá. Aí quando foi um dia, elas limpando ali, tirando os móveis do homem, afastando tudo ali, disse que tinha uma portinha. Nessa portinha tinha um cofre. E aí elas mandaram carta pro pessoal lá de onde eles moravam,
que tinha um cofre ali. Aí eles falaram que não podia ir lá ver esse cofre, que elas abrissem e fotografasse lá, tirasse foto e mandasse o que tinha dentro do cofre. E aí elas foram mandar abrir o cofre. Mandou abrir, mas disse que era tanta coisa que elas não sabiam o que era. Tiraram lá umas fotos, era tudo por carta, demorava. Diz que mandaram para eles. E aí, quando eles viram aquilo ali, um deles teve que ir lá para ver. E aí disse que era muita coisa que tinha dentro daquele cofre. Aí disse que a parte que tocou para elas, que eles deram, deu para pagar o restante da casa que eles deviam. Ainda sobrou o dinheiro ainda. E aí, quando aquelas meninas que vivia na esquina, que até fazia bullying com elas, naquele tempo era mangá, né? Que quando viram que aquelas duas meninas eram a dona daquele casarão, aí disse assim, não, elas fizeram alguma coisa de errado. Aí denunciaram elas. E aí a justiça bateu lá. Se elas não tivessem tudo documentado ali, elas tinham ficado sem nada. Porque os filhos do homem passaram tudo para ela, tudo registrado bonitinho em cartório, tudinho com firma reconhecida. Porque se eles não tivessem feito isso, elas tinham perdido. Porque as outras que ficavam bebendo na esquina, ficaram de olho, disse assim, não, ela não pode. Duas meninas que passavam aqui, não tinha nem roupa, catando reciclagem, agora dona de um casarão rica, dona de um casarão daquele, né? E aí é por isso que o rapaz falou, para sua segurança e para a segurança dos meus pais, mantenha silêncio, que ninguém podia saber. Era um senhorzinho simples que morava naquela casinha simples ali, ninguém sabia quem era, de onde vinha, porque negócio dos aluguéis, quem trata é imobiliário. Então era apenas um inquilino pobrezinho que morava ali, não era o dono de tudo. E no dia que alguém soube quem era a dona dali, denunciaram por inveja. Por isso que diz, ó, o silêncio vale ouro. Cuidado.